Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês nesse concurso de docência. Agradecer a todos aqui da Unicamp. Agradecer essa honrada banca. Prazer ter vocês, os senhores, os professores, como os nossos arguidores aqui hoje. Agradecer ao professor Cláudio Coy, grande amigo, presidente dessa banca, professor Ricardo Zollner, professor Álvaro Sarquis, professor Marcos Sadi e o professor Rodolfo Borges dos Reis. Então, o tema que me cabe hoje é câncer de próstata. Nós vamos falar sobre isso, é um tema muito importante dentro da uro-oncologia. É o tumor mais frequente dos homens, se excetuando os tumores de pele. Ele, para o homem, está numa importância relevante, assim como está o câncer de mama nas mulheres. Isso nós temos dados no Brasil. É um tumor muito incidente. No ano passado, nós tivemos mais de 60 mil casos, e a importância desse tumor é que morre um homem a cada 38 minutos, isso que dados do INCA recente. A nossa sociedade tem tomado várias medidas com relação a isso, em campanhas, divulgação, manuais, guidelines. Na pesquisa do câncer de próstata em homens com mais de 50 anos, profissional especializado, urologista, e assim mesmo com pacientes com maior risco, com parentes de primeiro grau ou negros. A gente começa essa pesquisa com mais de 45 anos. Mas indo direto ao assunto, nós vamos falar sobre câncer de próstata. É óbvio que não dá para acabar todo o assunto aqui, né? Um tema muito importante. Então, eu resolvi dividir essa aula em diagnósticos, métodos diagnósticos e tratamentos, alguns conceitos, controvérsias e um pouco de pesquisas do grupo nosso aqui da Uro-Oncologia da Unicamp. No diagnóstico, nós vamos falar sobre o PSA, o Gleason, a ressonância magnética, o PET-CT com PSMA, um pouquinho sobre os testes genéticos, e no tratamento eu resolvi dividir essa aula assim como tumor localizado, recidiva bioquímica e tumor avançado. Então vamos começar a apresentação. Toda a minha apresentação será embasada no nosso manual, um manual que nós já desenvolvemos aqui há mais de 15 anos. Esse aqui estão todos aqui, ó, esse vermelhinho foi um dos primeiros deles. Tenho a honra de ter participado desde os primeiros manuais aqui da Unicamp. Atualmente eu sou editor desse manual, junto com o professor Ubirajara, o Dr. André Sassi. Nós atualizamos esse manual a cada 2 anos, e esse ano nós já fizemos essa atualização. Esse manual é muito importante para nós dentro da urologia, serve para os nossos residentes, pós-graduandos, alunos, e até para distribuição Brasil afora. Então vamos começar na parte de diagnóstico. Falando de cara, então, já do PSA. O PSA é um marcador muito importante dentro da história da medicina, mudou a história do câncer de próstata. Ele é específico de produção na próstata, né? Todos sabem. Ele se eleva principalmente no câncer de próstata, mas ele é específico à próstata, não ao câncer de próstata, porque na hiperplasia prostática e em prostatites também nós podemos ter elevação do PSA. E no nosso manual consta, como sempre, 4 pontos que nós achamos relevantes e que os nossos alunos devem saber. Primeiro, valor de corte, nós consideramos até 4, os homens com mais de 55 anos de idade. Os pacientes com até 55 anos, 2,5 esse é o valor de corte. Um outro aspecto importante é a densidade do PSA, que nós consideramos 0,15 normal por grama de próstata. Densidade do PSA. A relação livre total, que nós consideramos no nosso manual até 18, menos de 18%. Pensar em câncer de próstata e mais hiperplasia da próstata. Da boca? Isso. Ok. E a velocidade do PSA também é importante, é o quarto fator que nós analisamos quando falamos de PSA, e ensinamos bastante isso para os nossos alunos aqui nos nossos ambulatórios de uro-oncologia. Que a gente tolera até um crescimento de 0,75 nanogramas por ano. Então, essa história do PSA, eu gosto muito desse slide, tem alguma microfoniazinha aqui no fundo, não sei se o Oscar tem como tirar, mas eu gosto muito desse slide porque ele faz uma comparação da importância do câncer de próstata na história desde a sua introdução em 1990. Se vocês perceberem nesse gráfico, existe uma diminuição importante da apresentação desses pacientes com uma doença metastática.
Na década de 90, isso acontecia em 70%, 80% das vezes. Isso caiu para menos de 30% hoje com o PSA. Traçando um paralelo com o câncer de mama, olha a relevância da mamografia. Ela não teve essa representação desde a sua introdução na década de 80, na diminuição dos casos com câncer metastático. Então, esse é o primeiro exame que a gente mais considera no câncer de próstata. São alguns conceitos. A gente sabe que tem uma controvérsia na sua solicitação, mas nós somos adeptos todos, principalmente da classe urológica. E um artigo que eu gostaria de comentar com os senhores é esse nosso, que é um artigo muito importante, publicado em 2010, e um trabalho que todo o nosso grupo participou, foi tese de mestrado do Dr. Rafael Stupiglia, que foi do uso de antibióticos para pacientes que tinham PSA elevado. Os mais velhos vão lembrar que há 10, 15 anos atrás falava-se muito isso, era a conduta inicial, que a gente achava bastante errado. Então nós fizemos algum trabalho que nós demos antibiótico versus placebo. Esse aqui é o estudo do trabalho. Nós fizemos esse trabalho com pacientes com prostatite grau 4, pela classificação do NIH. E nesse estudo, olha que interessante os nossos resultados. Não houve diferença do PSA nos pacientes que tinham prostatite grau 4 no grupo de antibiótico ou placebo. Nenhuma, uma diminuição, sem diferença estatisticamente significante. Assim como também não houve diferença na incidência de câncer de próstata no grupo antibiótico ou placebo. Então, esse é um trabalho que quebrou esse tabu há muitos anos atrás sobre o uso de antibiótico nos pacientes que tinham PSA inicial elevado, e até hoje esse trabalho é citado. Ele foi nós ganhamos um melhor pôster em uma das sessões da UA, do Congresso Americano, e ele é referenciado até hoje nos guidelines da UA, no aplicativo, vocês podem achar esse trabalho lá citado, dizendo que nós não devemos tratar pacientes com PSA elevado com antibiótico, a não ser que esse paciente tenha sintomas. O segundo aspecto, e uma linha de pesquisa grande que a gente tem aqui na Unicamp, é o aspecto histopatológico, que serve para prognóstico, classificação desses pacientes com câncer de próstata, é o score de Gleason. Essa classificação é usada desde 1966, 74, pelo Dr. Gleason. O Gleason, só relembrando rapidamente, conceitualmente, ele pode ser de 1 a 5. O 1 é o mais diferenciado, o 5 mais indiferenciado. E quando nós damos a nota de Gleason para um tumor de próstata, para um paciente, nós acoplamos o padrão primário e o padrão secundário, assim, 3,3, 3,4, 4,3, 4,4, assim por diante. Isso foi modificado recentemente pela ISUP, em 2014, uma das modificações que nós tivemos, e é assim que a gente utiliza a classificação de Gleason. Nós usamos muito e ensinamos muito aos nossos alunos aqui na Unicamp a importância do grau de Gleason. Então, por essa classificação da ISUP, 1, 2, 3, 4, 5, olha a diferença de prognóstico de cada um desses grupos. Isso é muito relevante e importante para estabelecer o prognóstico desses pacientes. Uma das coisas que a gente ensina, e essa talvez seja a classificação mais simples, é a classificação de D'Amico, é uma classificação clássica. Aqui na Unicamp a gente tem um conceito de que os alunos devem saber o básico, não tão coisas avançadas de urologia, a gente tem pouco tempo com os nossos alunos, então essa classificação a gente pede que eles saibam muito bem e decorem. Risco baixo, risco intermediário, risco alto, que se dá através do Gleason, do PSA e do toque retal. Já acoplamos também no nosso manual essa classificação da ISUP de 2014, classificando o tumor 1, 2, 3, 4, principalmente com o desmembramento do risco intermediário em 3, 4 e 4, 3, e também lá no nosso manual já consta essa classificação do NCCN adaptado. Aqui é muito baixo risco risco intermediário, favorável, desfavorável, alto risco, muito alto risco, como os senhores bem conhecem. O sistema de Gleason já existe há muitos anos, e ele é muito importante dentro da urologia, para todos que trabalham com câncer de próstata, mas ele passou por várias mudanças ao longo desses anos. As duas mudanças mais importantes foram em 2005 e aquela que eu falei em 2014. Já em 2005, nessa primeira mudança, até o nosso professor aqui da anatomia patológica, o professor Atanasi, que participou desse consenso, eles fizeram uma modificação do grau de Gleason, algumas atualizações. O que era 3 por causa do padrão cribiforme passou a ser 4. E outra coisa, passou a se incluir um padrão terciário. E isso tem alguns aspectos interessantes relacionados a isso daí.
Então, nós observamos naquela época uma piora, um prognóstico, chegava até a se dizer que era a nova classificação de Gleason era mais pessimista. Isso era mesmo, e nessa publicação nossa aqui, pelo professor Atanásio, professor Birajara Ferreira, nós observamos que o prognóstico desses pacientes com tumores mais agressivos, né, o prognóstico pior, mudou bastante com a classificação nova. Então, é um trabalho que faz uma comparação dessa classificação antiga com a classificação nova, mostrando a importância dessa atualização. Mas isso, a avaliação histopatológica do sistema de Gleason, ela gera muitas dúvidas. Ela é muito avaliador dependente e ela é muito importante, como eu já disse, na conduta. Então, aqui na Unicamp, a gente tem uma de rotina, os pacientes que chegam de fora aqui da nossa região, das outras cidades, e vêm com um histológico de Gleason do câncer de próstata, nós fazemos de rotina uma revisão de lâmina. Isso já é feito desde que eu me conheço aqui no ambulatório da urologia. E isso foi um motivo de tese. Essa aqui é a tese que eu estou apresentando para os senhores como livre de docência, de tão relevante que eu acho que é o assunto, é a importância da revisão histopatológica de pacientes com câncer de próstata referenciado a um serviço terciário de urologia como o nosso. E o que nós observamos nesse trabalho? Bom, esse trabalho nós fizemos a avaliação de 400 pacientes que chegaram de fora e fizemos a revisão. Então, são os pacientes, e olha a não concordância dos casos, olha aqui o 3.3 como é discordante, 3.4, 4.4. Quando nós fazemos uma análise estatística do Kaplan-Fraser, que foi usado aqui, mostrando uma concordância de 0.4, que mostra uma concordância fraca. E mais, nesse trabalho também nós fazemos, aí não para todos os pacientes, porque não foram todos que foram submetidos à cirurgia, mas os que foram submetidos à cirurgia são aproximadamente, acho que são 106 pacientes. Nós fizemos a avaliação de fora, inicial, a nossa de revisão e pós-prostatectomia radical. E olha como são interessantes esses dados. Olha o 3.3, a discordância dos dados. 3.4, um pouquinho mais concordante até de fora quando a prostaté. E olha aqui de dentro, dos pacientes com 4.4. De novo, nós mostramos que os pacientes que vêm com biópsia de fora, revisão e pós-prostatectomia, a concordância é bastante pequena, é fraca. Então, é algo que a gente tem que tomar como uma conduta sempre no serviço de urologia, essa revisão histopatológica. Indo nessa linha, e o Gleason 7, ele é muito controverso dentro da patologia, a gente já sabe, já está subdividido isso aqui, nós mostramos nesse trabalho publicado agora esse ano também, a diferença do 3.4 e 4.3, embora os dois sejam 7, olha na curva de sobrevida como é muito melhor o prognóstico do paciente 3.4 do que o 4.3. E nesse estudo nosso aqui da Unicamp, na qual eu tenho o prazer de fazer parte como um dos coautores, o nosso serviço, o professor Atanásio principalmente, propõe uma subdivisão do padrão 4, considerando pior, principalmente aqueles pacientes com padrão cribiforme e glomeruloide. Agora, quando tiver glândulas mal definidas e fusão, esses pacientes têm um prognóstico um pouco melhor. Falando de diagnóstico, obviamente nós temos que falar dos exames de imagem, e aqui deles a mais importante é a ressonância magnética, que vem ganhando muitos adeptos e muitas suas recomendações e todos os guidelines atual. Eu lembro um congresso americano que a gente observou que depois do teste multiparamétrico ela aumentou em 500% o número de solicitação desse exame. Isso é um fato, porque é o melhor exame para se avaliar câncer de próstata. Então, no nosso manual atual, nós revisamos isso, e além das indicações antigas, né, paciente com risco intermediário e alto, grande volume de doença, paciente segmento vigiado, biópsias negativas, um PSA elevando, que são as recomendações antigas, nós acoplamos algumas que são mais atuais, né, como o planejamento terapêutico, o toque alterado, pré-biópsia. Alguns anos atrás não se falava em fazer ressonância pré-biópsia, e hoje se fala. Por último, a fusão de imagens, se tiver disponibilidade no serviço, que vem ganhando muitos adeptos também. É interessante que, se olhar, fizer uma linha do tempo, há 10 anos atrás, a gente realizava sempre a ressonância magnética com cóido retal. Isso aqui é até uma imagem clássica mostrando o acometimento de essa prostática, invasão dos feixes, para aquelas indicações que eu falei para os senhores aqui, que eram mais condutas bem estabelecidas dos nossos manuais antigos. E na época nós fizemos, em 2013, há 8 anos atrás,
uma revisão sistemática para avaliar a importância da ressonância no câncer de próstata. E eu tive a oportunidade de ser orientador do nosso aluno aqui de Piracicaba, uma orientação de mestrado, Dr. Rogério da Silva, e nós fizemos uma revisão da literatura de todos os trabalhos que avaliavam ressonância magnética e câncer de próstata. Nós selecionamos 7 trabalhos. E olha que interessante os nossos resultados naquela ocasião. A sensibilidade e especificidade para diagnóstico de câncer de próstata era muito baixa, nem coloquei aqui as tabelas. Especificidade para extensão extraprostática, 0,8. Algo interessante. Especificidade para invasão de vesículas seminais, 0,96. Então, para esses 2 pontos, a ressonância naquela época servia. Agora, quanto à sensibilidade, extensão extraprostática e vesículas seminais, índices baixos. E na época nós chegamos a publicar, isso aqui está no International Brazilian Journal of Urology, e mostrando essa baixa sensibilidade e especificidade, dizendo que talvez a gente deve ser mais criterioso na avaliação dessa ressonância magnética. Mas os tempos mudaram, e hoje a gente, como eu disse, a gente vem solicitando mais a ressonância magnética em vários momentos, principalmente com o avanço do estudo multiparamétrico e a classificação de PIRADS. Os radiologistas se organizaram entre eles e eles começaram a desenvolver mais, estudar mais, padronizar mais o PIRADS, que é algo que veio para ficar e a gente utiliza muito no nosso dia a dia da urologia. PIRADS 1, 2, 3, 4, 5, que serve para ajudar no diagnóstico, acompanhamento, estadiamento, enfim, todos os momentos dessa doença. Um segundo exame de imagem importante é o PET-CT com PSMA. Nós fizemos questão também de mudar um pouco esse ponto, né, esse exame dentro do nosso manual, dado a sua ampla utilização. O Brasil ele tem muita experiência com esse tipo de exame na Europa, nos Estados Unidos está quase em aprovação, vamos dizer que está mais em teste ainda, mas tem sido utilizado principalmente para recidiva bioquímica. Mas aqui nós colocamos no nosso manual que daqui a algum tempo, talvez nos próximos anos, nós tenhamos uma utilização desse exame para estadiamento clínico. Isso não está muito longe de acontecer. Esse é um caso nosso aqui do nosso serviço, um paciente que tinha um câncer de próstata, 83 anos de idade, um paciente que a gente nem pensava em operar algum tempo atrás, só que esse paciente veio com uma história de tumor localizado pela ressonância, uma história de uma família longeva, vários da família viveram com mais de 100 anos de idade, e ele queria operar. Então, nós sugerimos que ele fizesse um PET-CT com PSMA, o que mostrou uma doença localizada mesmo só dentro da próstata. E a partir daí decidiu-se pela cirurgia. Então, eu acredito que nos próximos anos, cada vez mais o PET-CT com PSMA vai ajudar nessas decisões terapêuticas desses pacientes. Aqui nós temos um trabalho do nosso grupo, junto com o grupo da medicina nuclear, que hoje é capitaneado aí pela doutora Elba, doutor Dario, doutor Alain, e eles fizeram uma publicação interessante que nosso grupo teve uma participação, tanto no encaminhamento e análise desses pacientes. Eles avaliaram 257 pacientes com PET-CT com PSMA. Aqui são o momento da doença, os pacientes tinham realizado cirurgia, rádio, hormônio, quimioterapia. Esse trabalho foi publicado agora esse ano. E nós percebemos uma correlação importante, interessante com o PET-CT, PSMA e o PSA, né? Coisa que já é sabido na literatura. É um artigo bastante difícil de se ler, né? Mas eu acho que aqui o interessante desse estudo, que é um dos maiores estudos com os pacientes com recidiva bioquímica, foram 211 pacientes. E um dos primeiros estudos a citar o estadiamento com PET-CT com PSMA, mostrando a inovação do nosso grupo com relação a esse tipo de método diagnóstico. E um último ponto, rapidamente, são os testes genéticos ainda dentro de diagnóstico. Infelizmente, a gente tem muito pouca experiência aqui dentro da urologia, é um exame ainda caro, e que a utilização prática ainda não está bem definida, bem clara, mas nós achamos importante colocar no nosso manual, principalmente nos pacientes que têm uma doença refratária ao tratamento, um tumor avançado, e nessa situação. Nós não temos experiência com esses testes genéticos, mas eu quis colocar aqui alguns slides do Congresso Americano, mostrando essas alterações dessas mutações de células germinativas, alguns pontos importantes, como o BRCA2, o ATM, o CHEK2 e o BRCA1, são marcadores importantes, já fazem partes da NCCN, aqui, são citados como pacientes que devem ter uma pesquisa, uma
uma recomendação de screening maior nesses pacientes que têm essa alteração familiar, e isso mudou conduta. Recentemente, com esse estudo Profound, o que foi observado? Esses pacientes que têm uma doença metastática não responsiva ao tratamento convencional, tiver uma alteração de BRCA2, BRCA1 e ATM, eles podem ser submetidos ao tratamento com os inibidores da PARP. Isso é algo novo, é algo que está começando, mas que vem mostrando para a gente que talvez no futuro tenhamos grandes alterações de conduta nesses pacientes com esses marcadores genéticos. Saindo dessa parte de diagnóstico, vamos passar a parte de tratamento. Eu acho que essa parte que mais interessa a classe urológica, porque hoje está uma explosão de métodos de tratamento, cirurgias, robótica, laparoscópica, HIFU, e eu dividi, como eu já disse para os senhores, essa aula em tumor localizado, recidiva bioquímica e avançado. Uma divisão didática para facilitar a nossa exposição aqui hoje para os senhores. Essa linha do tempo todos conhecem, é o tumor bem conhecida de quem trabalha com oncologia. Os tumores câncer localizado, localmente avançado, doença metastática, uma doença naquela fase final de uma doença hormônio insensível. Então, aqui no começo nós podemos fazer a cirurgia, a rádio, acompanhamento vigiado, nós vamos falar um pouquinho desse método aqui, tanto a cirurgia, acompanhamento vigiado. Localmente avançado, um tratamento multimodal, cirurgia, rádio, terapia hormonal de primeira e segunda linha. Uma mudança que eu fiz nesse slide, foi proposital, é aqui, no tumor metastático, cirurgia e radioterapia, algo bastante interrogável nos dias de hoje, parece que sim, para alguns casos. Terapia hormonal, quimio e hormônio insensível, principalmente a quimioterapia depois de um tratamento hormonal. Eu queria citar aqui também esse curso, que é um curso que eu e o professor Ubirajara tivemos a honra de realizar esse ano. Foi uma experiência muito positiva e muito interessante, graças à Unicamp, a essa entidade, a ECECamp. Nós fizemos reuniões científicas quinzenais e nós tivemos, tudo online, nós tivemos a participação de quase 200 alunos inscritos. 50% eram professores que deram aula para esse curso, professores da Unicamp, uma exigência até da ECECamp. 50% dos nossos alunos do Brasil e 50% da América Latina, o que foi o motivo da gente fazer a tradução desse curso para espanhol. É muito interessante como a América Latina é ávida por conhecimento e foi uma surpresa para a gente. O primeiro ano de realização desse curso e nós aprendemos muito. O que isso tem a ver? Eu, particularmente, aprendi muito em termos de diagnóstico e tratamento com a colaboração de todos esses professores que participaram desse nosso brilhante curso. Bom, então vamos falar dos tumores localizados primeiro. Eu fiz essa divisão dentro dos tumores localizados, para tornar a aula mais didática. Vamos falar um pouquinho de vigilância ativa, depois laparoscopia, robótica e radioterapia. Vigilância ativa, sinônimos, né? O professor Athanasi gosta de falar bastante sobre isso, tumor de volume mínimo, né? Algumas dos seus sinônimos, tumor indolente, tumor insignificante, são tumores que não vão ter uma repercussão clínica e que podem ser acompanhados do ponto de vista clínico, sem tratamento. Os critérios foram inicialmente bem estabelecidos pelo Dr. Epstein, isso já em 2004, que era uma densidade baixa, PSA densidade 0,15 por nanograma de grama, e a gente, para tornar mais prático o nosso dia a dia aqui na urologia, a gente considera um PSA menor que 10. No Gleason, esse paciente tem que ter um Gleason 3.3, no máximo 2 fragmentos, e menos 50% da extensão de cada um desses fragmentos. Esses são os critérios estritos de Epstein, que é o que a gente procura seguir aqui na Unicamp. Aqui são os principais estudos, mostrando que a vigilância ativa é bastante realizada no mundo inteiro. Grandes séries, a série de Toronto, do estudo PRIAS, da John Hopkins. E esse estudo PRIAS eu acho que é interessante estar citando aqui, porque ele acabou sendo uma referência para muitos cirurgiões. Daqueles pacientes, daquela casuística grande, né, o que foi observado? Os pacientes que estavam no acompanhamento de vigilância ativa no começo, em 5 anos, menos de 50% estavam sendo acompanhados. O que acontecia com esses pacientes? A grande maioria nessa faixa laranja eram submetidos a tratamento por progressão da doença, quer no seu Gleason, quer no seu PSA double time, ou por achado de ressonância ou histológica, enfim, por uma progressão da doença. Nessa faixa amarela são os pacientes que ficaram ansiosos, pediram tratamento. Alguns aqui na faixa azul que foram descontinuados por perda de segmento e alguns que passaram até para watchful wait ou vieram a falecer. Então, mostrando que
menos de 50% são seguidos depois de 5 anos. Aqui na Unicamp nós temos um grupo que a gente até cita esse número, 93 pacientes. Nós temos uma experiência boa com vigilância ativa, que isso daqui não está publicado, mas está num livro que nós participamos agora, o professor Birajara foi o primeiro autor, Pró-Urologia, que é um livro da urologia aqui da Sociedade Brasileira de Urologia do Brasil, né? E aqui os nossos pacientes, 63 não tiveram progressão e 30 progrediram, o que bate mais ou menos com aquele estudo que nós vimos anteriormente. 1/3 dos nossos pacientes tiveram falha no seu segmento. E por que aconteceu isso? 45% progrediram através de alteração da biópsia, quer seja do Gleason, ou aumento de números fragmentos positivos. 45% por aumento de PSA. 2 tiveram sintomas e um paciente desejou realizar o tratamento. 18 foram tratados com radioterapia e 12 com cirurgia. Essa é a nossa casuística. E dos nossos pacientes ainda, nós avançamos um pouquinho aqui, o Dr. Klotzki fala disso, né, de realizar vigilância ativa pacientes com Gleason 3.4. Nós temos 8 pacientes na nossa casuística, mas detalhe, 7 deles não têm aspecto cribiforme. A maior parte deles tem mais de 70 anos, comorbidades. Então, essa é um pouco da nossa casuística e o que nós realizamos. Eu acho que é importante mostrar aqui um pouco da experiência da Unicamp com a vigilância ativa em casos possíveis de serem acompanhados. Mas vamos falar da cirurgia, tá? Essa daqui é o ponto mais importante hoje para os urologistas. Cirurgia de prostatectomia radical, que todos conhecem, a realização da retirada completa da próstata. E vamos falar principalmente de 2 métodos de cirurgia, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Eu não vou falar exclusivamente da cirurgia aberta, vou fazer só um comparativo, mas eu gostaria de falar sobre essas outras duas que têm um avanço tecnológico muito importante nos últimos anos. Falando na laparoscopia, a gente tem que lembrar do Dr. Ralph Kleiman, uma pessoa muito importante, já que na década de 90 já falava de fazer cirurgia laparoscópica, com nefrectomias, e foi avançando. E a gente observou o avanço hoje, muitos centros no mundo realizando essa cirurgia, principalmente no Brasil, onde o robô não é tão disponível. Então, aliás, eu sou uma das pessoas que acho que a gente tem que expandir mais essa técnica no Brasil, dado o seu custo mais acessível do que a cirurgia robótica. Então, vamos fazer um comparativo das 3 técnicas. Aberta, a curva de aprendizado, todo mundo sabe, é boa, fácil, relativamente fácil. O custo também é bom, a gente pode realizar em quase todos os hospitais do Brasil. O tempo operatório é bom, no entanto, a agressividade seria um ponto negativo dessa técnica. Na laparoscopia, a curva de aprendizado é difícil. Então, quem faz cirurgia de prostatectomia robótica laparoscópica sabe dessa dificuldade. O custo não é tão alto quanto a robótica, mas horas, a gente, principalmente se tiver linfadenectomia, é uma cirurgia que demanda muito tempo. Mas com baixa agressividade, esse é um ponto positivo, tanto para ela quanto para a robótica. E a robótica veio para diminuir essa curva de aprendizado da cirurgia laparoscópica, e a gente percebe isso no dia a dia. Problema da robótica, custo. Custo é um problema limitante para essa técnica cirúrgica. Esse aqui é um slide de um artigo antigo, né? Mas que eles mostram essa curva de aprendizado em números. Olha que a cirurgia aberta, como é mais fácil para a gente treinar os nossos cirurgiões e residentes. No entanto, a laparoscópica, só depois de mais de 500 cirurgias é que esse cirurgião vai chegar numa curva boa de tanto residual bioquímico como margens negativas, quer seja um ou outro endpoint que sejam analisados. Esse aqui é um artigo também antigo, é o mesmo, 2009, do Dr. Vickers, e eu até procurei uma atualização desse artigo, infelizmente nós não temos os dados, mas ele é muito interessante, porque ele mostra que nos Estados Unidos, que 83% dos urologistas fazem menos de 10 cirurgias por ano. Olha aqui, ó. A maioria faz 1, 2 a 5, 6 a 10. Ou seja, é uma cirurgia que o urologista, 83% das vezes, vai fazer menos de 10 cirurgias. Ou seja, quando é que ele vai atingir uma aptidão para fazer uma cirurgia laparoscópica? Depois de 10, 15 anos de clínica. Essa cirurgia é difícil e a gente conseguiu padronizar aqui dentro da Unicamp. Isso é uma coisa que é motivo de orgulho para a gente. A gente conseguiu desenvolver a laparoscopia, prostatectomia aqui na Unicamp a partir de 2014. O professor Birajara era chefe da disciplina. E tem que agradecer aqui o nosso colega Dr. Elcio Dias Silva, que foi um aluno de pós-graduação, um parceiro, um professor colaborador nosso da Unicamp, da urologia,
que mostrou todos esses passos, né, desde a abertura da face, do espaço de Hertz, face endopélvica, todos esses momentos, e a gente conseguiu padronizar isso num vídeo que foi apresentado no Congresso Brasileiro de Urologia em 2019. Saindo da laparoscopia, a cirurgia robótica, que é essa que todos os senhores conhecem, é muito disponível várias informações sobre esse método, uma autonomia do cirurgião, controle de 4 braços, para quem faz as duas técnicas sabe muito bem a diferença disso, melhor ergonomia, visão tridimensional, movimentação ampla das pinças. Essa tecnologia da robótica, ela já começou desde 1980, né? Faz parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, um programa de cirurgia remota, pensando em guerras, tecnologia da NASA, substituir médicos por robô. E a época que não se falava tanto em telecirurgia, mas isso desenvolveu muito. Em 95 foi criada essa empresa, a Intuitive. Ela foi fundada, ela lançou o primeiro robô, mas que ela entrou no mercado mesmo foi só depois de 2000, sendo que no Brasil hoje nós temos aproximadamente 80 robôs e nos Estados Unidos mais de 2.500 robôs, já estão chegando a 3.000 robôs. Isso aqui todo mundo conhece, é uma sala de cirurgia com robô, vários monitores, o console, aqui o robô, o modelo mais antigo, o SI. A vantagem da cirurgia robótica nas suas pinças também é na movimentação, principalmente para quem faz cirurgia reconstrutiva, sabe dessa vantagem comparada com a cirurgia laparoscópica. Aqui a diferença dos robôs, o SI e o XI, que nós já temos no Brasil, inclusive aqui em Campinas, um serviço privado, nós disponibilizamos desse modelo, o XI, e o Sigonport, que ainda não tem disponível no Brasil, que é a introdução de todos esses materiais cirúrgicos por um trocar só. Esse aqui é o posicionamento. É importante citar que esse paciente precisa ser bem monitorizado, aquele em posição de litotomia, o que hoje nem é mais necessário, porque esse daqui é para o modelo antigo, no modelo SI. O paciente é monitorizado, fixado, enfim, tem uma sala bem organizada, toda acondicionada para isso, vários equipamentos são necessários. E aqui é a função dos trocáteres clássico de prostatectomia radical, para quem tem preferência colocar o braço 3 aqui à direita. Eu, particularmente, opero do outro lado, eu coloco o braço esquerdo, o braço 3 aqui nesse portal à esquerda, e esse trocáter em cima aqui do auxiliar no lado direito. Mas é só para mostrar aqui o cirurgião operando no console de cirurgia robótica. Mas o que é interessante na cirurgia robótica é o controle do mercado que a Intuitive teve. Isso é ruim, porque virou um monopólio, mas é interessante porque eles treinaram todos os seus cirurgiões fazendo o uso de simuladores, que tem que fazer uma certificação. Então, eles tiveram um controle muito interessante do mercado, sendo que eles não queriam que ocorresse um prejuízo do método já de cara, treinando bem os seus cirurgiões, tomando um certo cuidado com relação a isso. Eu consegui minha certificação em cirurgia robótica há 2 anos e meio atrás, passei por todo esse processo, e eu acho bem interessante e vejo hoje as vantagens. A gente está com mais de 26 cirurgias já realizadas aqui em Campinas, e é algo que tem mudado muito a nossa maneira como a gente vê a cirurgia laparoscópica. Né? E a gente quer expandir isso, nós temos até um curso aprovado, era para ter sido realizado ainda esse ano, mas a gente está deixando por o ano que vem, por questões de datas e tudo mais. Agradecer aqui o professor Zeferino nessa parceria com o hospital privado que a gente tem, que quer ensinar os nossos residentes, pós-graduandos, fellows, quem sabe no futuro, a cirurgia robótica. Como eu disse, nossa ideia é colocar a laparoscópica junto, porque eu acredito que a laparoscopia ainda tem um grande espaço no nosso país. Mas comparando essas três técnicas, aberta, laparoscópica e robótica, esse é o motivo de hoje, de discussão em muitos congressos. É lógico que depende muito do que você tem disponível, em que cidade que você está, como é o seu centro cirúrgico. Né? Então é difícil fazer uma comparação dessas 3 técnicas. Mas quando a gente fala em comparações, a gente tem que pensar nesses quesitos aqui. Resultados oncológicos, continência urinária, função erétil, complicações, tempo de internação, sangramento, retorno às atividades e transfusão. A gente sabe hoje, isso é bem comprovado, que o tempo de internação, sangramento, taxa de transfusão e retorno às atividades são vantagens para a cirurgia laparoscópica e robótica. Ninguém tem dúvida com relação a isso.
Mas quando a gente fala de avaliação oncológica ou da margem cirúrgica, eu queria até citar um trabalho de como a gente realiza isso aqui na Unicamp, que é o método de contagem de pontos, né? Isso é muito importante para o próprio cirurgião estar avaliando a qualidade da sua cirurgia. Então, aqui é essa método aqui desenvolvido dentro da Unicamp pelo professor Athanasi, tem muita experiência com próstata, faz todos esses cortes aí. Aqui ele mostra todos os segmentos, se tem uma margem positiva, se tem uma margem, se tem uma extensão extra prostática, vesículas positivas, deferentes, enfim, é isso que a gente vê e é muito importante para o diagnóstico desses pacientes. Então, aqui é a situação de um tumor confinado à próstata, né? Aqui, quando nós temos uma extensão do tumor extraprostático, que caracteriza já um tumor T3, pior prognóstico. Aqui, quando o cirurgião faz essa margem iatrogenicamente, margem positiva, e aqui o paciente que tem extensão extraprostática e margem positiva. Isso é muito importante, porque quando você tem margem positiva ou extensão extraprostática, provavelmente isso vai implicar num prognóstico pior para esse paciente. E hoje essa técnica é muito difícil a comparação, porque muitas vezes estamos comparando cirurgiões que têm experiência e habilidade na robótica com cirurgiões que estão começando. O resultado é completamente diferente. Alguns aspectos ainda importantes com relação às cirurgias, comparações de qualidade de vida. Isso a gente sempre mede através do nosso ambulatório, a gente sempre pergunta para esses pacientes em termos de incontinência urinária e disfunção erétil, comparando esses métodos, não só as cirurgias, mas a radioterapia também. E nessa linha de pesquisa, eu queria citar 2 trabalhos que nós publicamos aqui no nosso grupo. São 2 pessoas que trabalharam e trabalham com a gente. Aqui uma aluna de mestrado, a doutora Priscila Held, uma fisioterapeuta, excelente pós-graduanda, por sinal. Eu tive o prazer de ser o orientador dela nessa tese de mestrado, que é validação do FACT-P. FACT-P é um questionário de qualidade de vida muito utilizado no mundo inteiro e não era invalidado no Brasil. Nós começamos grande nesse projeto de pesquisa, querendo avaliar já de cara a qualidade dessas técnicas cirúrgicas, mas a gente observou que não tinha nem questionário validado. Então, nós diminuímos a nossa intenção nesse trabalho e nos preocupamos com a validação desse questionário. A doutora Priscila analisou pessoalmente esses 112 pacientes com o método de cirurgia radical, radioterapia e vigilância ativa. Aqui ela fez todos os testes estatísticos, teste, reteste, consistência com coeficiente alfa de Crombar, validade convergente, estatística pura. E nós conseguimos finalmente validar o questionário FACT-P para pacientes com câncer de próstata não metastático. Felizmente, quem sabe um próximo passo seja para tumores metastáticos. E outra pessoa que eu gostaria de citar, a doutora Ângela Nakarato, uma psicóloga que trabalha no nosso grupo, multidisciplinar dentro da urologia. E ela trabalha muito com qualidade de vida, ajudou muito a Priscila nesse primeiro estudo, e desenvolve vários estudos, aqui um trabalho publicado em 2020, sobre qualidade de vida nos pacientes com câncer de próstata submetidos à cirurgia. E ela aplicou vários questionários aqui que nós utilizamos, o IEF, o SF36, e são pessoas de valor, eu acho que a gente tem sempre procurado valorizar dentro do nosso grupo. E por último, no tratamento localizado, falar um pouquinho da radioterapia. A radioterapia ela pode ser realizada dessas formas, todos conhecem bem, conformacional, talvez ainda mais utilizada, IMRT, GRT, ou até mesmo a braquiterapia, mas a gente observou nos últimos anos uma diminuição da realização desse método terapêutico como radioterapia primária. O que a gente mais tem utilizado hoje é como um método multimodal, na adjuvância ou na radioterapia de resgate. É a que é a mais utilizada atualmente. E aqui um pouquinho de história sobre a radioterapia depois da cirurgia. Aqui um grupo do Dr. Ian Thompson, 10, 12 anos atrás, existia uma tendência de fazer radioterapia para todo mundo. Desde aquela época, o nosso grupo aqui, o professor Birajara, criticava a realização de radioterapia adjuvante, mas aqui o Dr. Thompson e vários guidelines diziam, olha, a gente tem uma vantagem na radioterapia adjuvante após a cirurgia. Isso daqui falando em termos de recidiva bioquímica. E parece que todo mundo começou a fazer radioterapia naquela época. Mas todas as verdades em medicina, elas não são eternas, né? São transitórias. Hoje nós vivemos o outro lado da moeda. Não se faz radioterapia para ninguém. Então, esse é um dos estudos aqui, o Radicals, que foi realizado aqui no Lancet 2020, que mostrou que somente deve se fazer a radioterapia para aqueles pacientes que têm uma elevação do seu PSA ao longo do acompanhamento. Então, a gente sempre percebe que a verdade sempre não está nos extremos, mas talvez no meio,
e avaliando caso a caso. Esse aqui é um outro capítulo do livro que eu tive a oportunidade de escrever junto com o meu grupo, o professor Birajara, o Dr. Fábio, nosso residente, com indicações do time da radioterapia. Um artigo muito interessante, tive a oportunidade de aprender muito nesse artigo, e sempre dizendo, né, sempre avaliando. A avaliação de câncer de próstata é caso a caso. E nesse artigo eu tive a oportunidade de colocar um outro artigo de um colega nosso, o Tobias Engel, que é um oncologista de Poços de Caldas. Ele é muito conhecedor de estatística, medicina baseada em evidência, e nós fizemos esses gráficos de meta-análise, mostrando resumidamente para os senhores que a radioterapia adjuvante ela tem uma vantagem para a recidiva bioquímica, como o Dr. Thompson tinha visto, para paciente para sobrevida livre de recidivas e de metástases, aqui também, pouca vantagem, mas sobrevida a câncer específico sem vantagem, assim como sobrevida global. Então, a avaliação e a indicação da radioterapia no pós-operatório da cirurgia de prostatectomia tem que ser avaliado caso a caso, como eu já disse várias vezes. Saindo do tumor localizado, entrando um pouquinho na recidiva bioquímica, esse é um momento muito importante para os urologistas, para nós que somos cirurgiões. Nós vamos acompanhar esse paciente, saber o momento que recidiva essa doença. E como é que isso é estabelecido? Facilmente, consta no nosso manual também, que é a partir de 0,2 após uma cirurgia é mais fácil para o urologista trabalhar com esse número. Um pouquinho diferente da radioterapia, bastante diferente, né? Que você tem que considerar o PSA nadir mais 2, que já causa um pouquinho de dificuldade no seu acompanhamento, mas os nossos residentes saem fazendo bem isso no nosso ambulatório. Bom, com relação à recidiva bioquímica, eu poderia falar sobre vários exames, PET-CT com PSMA, mas eu vou me ater somente a dois aspectos, que são dois aspectos que a gente tem experiência dentro aqui do nosso grupo. Aspectos anatopatológicos e a doença resistente à castração. Aspecto anatopatológico por causa da avaliação histopatológica. Então, todas as vezes que a gente tem uma recidiva bioquímica, a gente sugere, volte, revise o seu anatopatológico, porque pode ter algo a mais, talvez alguma coisa que passou desapercebida. Isso é bem visto, e a gente tem experiência bastante aqui dentro da Unicamp com isso, e os senhores também já sabem bem, por exemplo, na extensão extraprostática. Se não tiver extensão extraprostática, esse paciente tem um prognóstico melhor do que aquele que tem uma extensão extraprostática. Assim como, isso aqui é um T3A, um T3B, um paciente com invasão de vesículas seminais, sem invasão, tem um prognóstico melhor do que aqueles com invasão. E aqui um trabalho nosso publicado em 2009, com relação ao cólico vesical e invasão microscópica. Isso era considerado como T4. Mas será que ele tem um comportamento de T4? E esse artigo questionava exatamente isso, dizendo que o prognóstico era mais parecido com o T3A do que o T3B. Então, para vocês terem uma ideia de algumas variáveis que são importantes que devem ser revisadas no anatopatológico. Um outro estudo interessante que a gente divulgava muito nas nossas aulas, como um artigo importante dentro aqui da urologia, é a extensão extraprostática ou margem cirúrgica focal. E tem um prognóstico, aqui a extensão extraprostática sem extensão extraprostática, ou quando ela é focal, a linha verde, do que quando tem uma extensão difusa. O paciente tem um prognóstico pior do que esse com uma extensão extraprostática focal. Da mesma forma, a margem cirúrgica positiva. Sem margem cirúrgica positiva, margem cirúrgica focal, a linha verde, e a margem cirúrgica difusamente acometida. O que a gente faz parte das nossas recomendações é que paciente com margem cirúrgica focal não deve ser irradiado. Isso já há muitos anos, graças a estudo aqui publicado em 2012. Ainda falando em recidiva bioquímica, um outro momento da doença importante para nós urologistas é a recidiva bioquímica no paciente que ainda não tem uma doença metastática. E esse é um estudo que nós tivemos a oportunidade de participar. É um estudo multicêntrico, foi publicado no New England, os urologistas conhecem bem como estudo Prosper, e nós tivemos a oportunidade de ser o segundo maior centro recrutador desse estudo Prosper. O professor Birajara foi um dos coautores desse trabalho, conhece bem, e graças a essa boa recrutação que nós tivemos aqui no nosso centro de pesquisa. E o que mostra o estudo Prosper? Antigamente, quando a gente fazia cirurgia, o paciente tinha recidiva bioquímica, radioterapia, bloqueio hormonal de primeira linha, até esse paciente não metastático se tornar metastático, era uma janela que a gente não fazia muita coisa, se observava. Essas drogas, que são os bloqueadores periféricos, como a enzalutamida, vieram num cenário hoje
de realizar um bloqueio completo e apresentar uma sobrevida melhor desses pacientes. Isso foi publicado em 2018 no New England, mostrando uma sobrevida livre de metástases com essa curva diferente aqui da enzalutamida versus o placebo. Mas aí foi muito criticado na época, será que sobrevida livre de metástases é um endpoint interessante? Sim ou não? Bom, para os descréditos no assunto, em 2020 foi realizada uma nova publicação, de novo aqui com os mesmos autores, agora a doutora Cora Steinberg como primeira autora, o professor Ubirajara também como coautor, mostrando que bloqueio hormonal completo à base de enzalutamida também ocasiona uma sobrevida global. Esse é um estudo que a gente tem o orgulho de falar, porque é um estudo muito atual, muito importante dentro da uro-oncologia, e qual nós tivemos uma participação expressiva. Falamos tumor localizado, recidiva bioquímica, e por último vamos falar sobre o tumor avançado do câncer de próstata, né? A doença metastática. É um cenário extremamente controverso, mas nós, como uro-oncologistas, acreditamos que o urologista deve participar desse momento. E tentamos, no nosso manual, tornar isso bastante prático do ponto de vista didático para os nossos alunos, residentes e até urologistas do Brasil. Aqui falamos sobre as castrações mais convencionais de orquiectomia, gozerelina, leuprolida, triptorelina, degarelix, e uma tabelinha que nós montamos no momento não metastático e metastático, com todas essas medicações disponíveis na atualidade. A história do bloqueio hormonal é algo muito interessante dentro da medicina. Começou em 1940, o Dr. Huggins, ele ganhou um prêmio Nobel, né? Todo mundo sabe disso, mas olha quanto tempo se passou, quase 80 anos, até os dias de hoje, a evolução dessas medicações. Aqui em 80 se falava já no bloqueio hormonal completo, à base de algumas medicações de receptores bloqueio hormonal periférico, dentre eles a bicalutamida, muito prescrita na década de 90, mas agora foi só depois de 2010 que nós tivemos a consagração dessas medicações, entre elas a enzalutamida, a palutamida e a darolutamida, que vieram para ficar, e o urologista precisa ter um conhecimento amplo desse assunto para a sua prescrição. Então, medicação é importante, não devemos realizar orquiectomia, pelo contrário, a orquiectomia continua atual, aquela de Huggins lá em 1940, nós devemos realizar sim. É um tratamento definitivo, barato, não se necessita de aplicações periódicas e nem adesão do paciente. As desvantagens é esse aspecto da irreversibilidade, os efeitos colaterais do bloqueio hormonal, diminuição de libido, disfunção erétil, fogacho, osteoporose. Então, é um aspecto negativo do tratamento. Nessa linha, vieram os análogos LH e RH, que hoje são os que mais são prescritos nesse momento da doença metastática. Vantagens: tratamento reversível e adjuvante à radioterapia. Ou seja, quando ela é adjuvante, ela é utilizada junto com a radioterapia, você pode retirar ou programar de utilizar por 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até 3 anos. Existe essa possibilidade de intermitência. E, por incrível que pareça, os nossos pacientes preferem não realizar a orquiectomia e realizar os análogos LH-RH. Desvantagens: necessitam aplicações periódicas, embora hoje possam ser realizadas a cada 6 meses. Mas necessita adesão do paciente, é mais cara, os mesmos efeitos colaterais já observados. E existem dados na literatura que falam, que comentam, né, sobre a eficácia dos análogos, que ela é similar à orquiectomia. E qual que é o desejo nesses bloqueio hormonal? Uma testosterona baixa, uma castração química, e aí é um número muito controverso na literatura, se esse número é 20 ou 50. Alguns autores preconizam que na orquiectomia a gente consegue números mais baixos do testosterona, e isso talvez seja a orquiectomia a gente consiga um bloqueio hormonal mais amplo. Esse aqui é um estudo que nós realizamos, de novo com o Dr. Elcio, foi a tese de doutorado, e nós, na época, fizemos esse estudo para comparação aqui da leuprolirina. Por incrível que pareça, tinham 2 apresentações que eram comercializadas para câncer de próstata, 3,75, 7,5, e a gozerelina só uma, 3,6. Nós achávamos muito estranho isso na época, isso aqui eu estou falando para vocês na década de 2010, 2011, e o Dr. Elcio capitaneou esse trabalho, e nós fizemos uma análise de 20 pacientes em cada um desses grupos. Isso era uma comparação simples. Nós dosamos a testosterona pré-hormonioterapia e 3 meses pós-hormonioterapia. Mas os dados são muito interessantes, porque a gente observou que esses 3 métodos têm castração semelhante. Aqui são os pacientes que não tiveram a supressão de testosterona, quando consideraram 50.
Olha aqui, ó, 26, 25, 35. São parecidos. Agora, quando nós consideramos o nível de castração 20, aqui, de fato, a leuprolida 3,75 mostrou desvantagem com relação aos outros 2 métodos. Mas detalhe, né? 30% da leuprolide no 7,5 não tiveram castração, e olha aqui a gozerelina, 45%. Então, isso é uma coisa para o urologista estar sempre atento. Se o paciente não tiver uma baixa do PSA, lembrar sempre, olha a testosterona, esse paciente pode não estar de fato castrado. Aqui o estudo da doutora Mara Hussein, que é muito importante dentro da uro-oncologia, ela fala sobre o bloqueio hormonal intermitente. E ela mostrou nesse artigo que se a bloqueio hormonal contínuo ou intermitente, eles são semelhantes em termos de prognóstico. O que ela quis nesse artigo é mostrar que a intermitência, que em vermelho, não era inferior ao bloqueio contínuo. Ela conseguiu comprovar isso estatisticamente, principalmente quando tem uma doença menor. A doutora Mara Hussein, ela publicou agora recentemente, em 2019, como é que será que essa história da intermitência hoje? Ela até fala que menos pode ser mais. Nós não sabemos, uma resposta que nós não temos com essas novas medicações, de realizar intermitência, suspensão dessas novas drogas, na era dessas novas terapias hormonais e suas associações. E por último, esse aqui é um trabalho nosso, não poderia deixar de citar, um trabalho bastante citado na literatura. Na época que nem se falava muito em intermitência, em 2006, 5 pacientes orquiectomizados que nós observamos no nosso ambulatório, que foi realizada a reposição hormonal. Hoje se fala muito em reposição hormonal para pacientes com doença localizada ou tratada, mas nessa ocasião, pacientes que tinham uma doença avançada metastática, algum tabu, e até que elogiar que o professor Birajara, corajoso da publicação desse artigo, um artigo inédito, melhorou a qualidade de vida desses pacientes em progressão tumoral. Um artigo muito importante, muito citado aqui na literatura atual. Eu cheguei no final da minha apresentação sobre câncer de próstata, eu gostaria de gastar alguns minutinhos falando um pouco da minha vida aqui dentro da urologia, na casa que eu trabalho, sou muito grato, e a honra de participar dentro desse estudo, desse grupo de pesquisa clínica. Eu tenho tenho praticamente 3 estudos que eu sou subinvestigador, uma honra, eu a cada dia aprendo com esses estudos clínicos, esses trials, sem contar que isso possibilita aos nossos pacientes um atendimento mais adequado com essas drogas que talvez fosse impossível consegui-las pelos convênios ou por conta própria, né? Isso aqui também são meus dados de publicação no PubMed, eu tenho atualmente 36 artigos científicos publicados, aqui o meu Google Scholar, meu I10, meus índices aqui, só para mostrar um pouquinho da minha vida acadêmica, que é o que eu tenho dedicado bastante dentro aqui da urologia e da uro-oncologia. Eu quero agradecer a todos os nossos parceiros aqui, nessa equipe multidisciplinar que nós temos no grupo de oncologia, principalmente o pessoal da patologia, o Dr. Atanasi, muitos trabalhos são feitos com eles aqui, o pessoal da medicina nuclear, o pessoal da radiologia, o pessoal da oncologia, Dr. Elcio, doutora Ângela, enfim, todos os nossos parceiros que nos ajudam nessas pesquisas, que todos fazem, sabem que não é fácil. Agradecimentos a toda a disciplina de urologia também, esse grupo, esse time aqui, os nossos professores aqui mais antigos, os nossos professores titulares, o professor Dancona, o professor Palmo, o professor Birajara, o professor Denari, o professor Samo, o falecido professor Bulhotti. Agradecer ao professor Rodrigues Neto, que possibilitou a minha carreira e eu chegar onde eu cheguei. Agradecer a Sueli, e o professor Birajara e minha família. Tá, ok. Obrigado aí, ao doutor Wagner. Nós vamos pedir para ele se retirar. Nós vamos se reunir para fazer algumas considerações. Obrigado.